Fala pessoal, então hoje saindo um pouco da programação normal, assistindo aí alguns vídeos, que eu gosto de ver bastante coisa na internet, eu vi um pessoal que faz aí alguns capacetes de super-heróis, de Star Wars, esse tipo de coisa, todos em papelão. É um material barato, fica um resultado muito bom. Eles disponibilizam lá, a maioria deles já a planta, né, os moldes para a gente estar fazendo. Então, nesse meio tempo aí, eu resolvi, por diversão e aproveitando que eu já tenho praticamente tudo que eu vou usar nesse projeto, eu já tenho aqui, não vou precisar comprar nada, extremamente baixo custo. O principal investimento aí vai ser a sua mão de obra. Então, quem tiver interessado aí em saber como eu fiz, me acompanha aí e vamos dar sequência aí nesse projeto fora do convencional aí. Vamos ver como é que fica. Então aqui eu terminei já de colar as peças. Como é um negócio feito em papelão, à mão,
é praticamente impossível de deixar ele perfeitamente simétrico. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Quais vão ser os passos daqui para frente? Primeiro, eu vou estar desbastando todas as pontas aqui, tentando dar uma amenizada em todas essas ondulações aqui da superfície, para depois tá vindo com a resina epóxi. Vou tentar passar aí umas 2 demãos por fora, umas 2 por dentro, para deixar ele bem rígido e conservar aí o formato. Depois vou estar vindo aqui por fora, recortando a frente da máscara, a frente do capacete, que vai ser a parte que vai sair, mas eu vou esperar a resina secar. Por quê? Para conservar o encaixe exato aqui na região, para não ter erro aí quando a gente for fazer o mecanismo de abertura da frente. Finalizada aqui então a parte da epóxi, a gente passou 2 camadas por fora, 2 camadas por dentro. Já recortei a face aqui do capacete, a gente vai estar também recortando a articulação daqui para estar passando para os próximos passos, que vão ser o seguinte: a gente vai lixar todo ele para dar uma adesão melhor e depois vai estar passando já para massa. O que eu vou usar vai ser essa massa para madeira. Pode ser usada qualquer massa para madeira, porque ela aceita melhor a contração do material sem estar rachando, tá? O que é melhor para a gente aqui. E além de tudo, ela é mais fácil de lixar também. Então vamos dar sequência. Assim que eu fizer todo esse acabamento, a gente parte para o mecanismo de abertura, a parte elétrica e depois a pintura final. Cara, é muita lixa. Acabamos de lixar a primeira parte, né? Eu passei 2 mãos de massa lixa. Testei já o primer na parte da frente. Não é aquele primer de preenchimento, primer PU, que seria o ideal para cobrir todas as imperfeições, porque primer spray preenche assim,
impossível de achar no Brasil. Então vai dar mais trabalho, vai ter que lixar mais, mas vamos lá. Tudo para dar um acabamento melhor. Agora que tá lixado, eu vou organizar aqui para a gente passar a primeira demão de primer. Vai ajudar aí a gente estar observando melhor o que tem de falha, de imperfeição, para a gente estar voltando com massa e lixar. Vamos repetir esse processo aí 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes precisarem até que a gente tenha um resultado legal aí. Bom, então dando uma pequena pausa aí na programação, aqui o que aconteceu? Eu usei só epóxi, né? Só uma cola epóxi, não chega a ser aquela resina que seca e endurece, ela fica um pouco maleável. Então o que estava acontecendo? Os encaixes não estavam ficando perfeitos aí. O que eu decidi fazer? Juntei todas as peças de novo aqui depois que eu passei o primer. Vou colocá-las mais ou menos na posição que tem que ficar. Deixei aqui essa peça para ela não encolher aqui na parte do meio. E o que eu vou fazer? Usar uma manta de fibra de vidro e laminar por dentro. Assim, quando secar, ela tem essa estrutura para manter ela exatamente na posição. Coisa que não estava acontecendo antes. Então vamos lá. Minha primeira vez mexendo aí com laminação de fibra de vidro, mas acho que vai dar certo. Não gravou nada, não sei o que aconteceu, mas a parte da laminação, a parte da fibra de vidro, a câmera parou e não gravou absolutamente nada. Não tem problema, tem muito vídeo no YouTube sobre isso, se pesquisar vai ver como funciona mais ou menos. Agora o que eu vou estar fazendo nos próximos passos? Primeiro primer que eu passei, não gostei, achei ele muito fino, não corrigia tanto as imperfeições, eu encontrei um primer spray um pouco mais grosso, melhor pra gente passar, lixar e corrigir essa imperfeição mais fina do final. Então, primer, massa, para depois seguir com a montagem aí das partes mecânicas do capacete. Por último, a gente vai deixar a pintura final. Mas assim que tiver preparada essa base, a gente já parte para a mecânica e isso vai ser num próximo vídeo. Então, vamos fechar esse aqui para a gente terminar a primeira etapa do nosso capacete. Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma pausa, tá? Recapitulando aqui de maneira rápida o que a gente fez até agora. Toda a estrutura do capacete, a gente fez a parte de papelão, depois revestimos aqui por dentro com fibra de vidro, passamos massa, lixamos, massa, lixa, 2 camadas aí, 3 camadas, se eu não me engano, já de primer, com a lixa 400, com acabamento aí, vamos dizer, 99% pronto. O final mesmo eu vou deixar para depois que tiver toda a parte elétrica, a articulação pronta, tá? A gente começou aí a esboçar já a parte das articulações, articulação da face. Coloquei aqui 2 servos de aeromodelo aqui dentro, para ter uma ideia de como vai ser aí essa movimentação. A parte aqui da mandíbula do capacete, aproveitei 2 peças de Lego que a gente tinha aqui para poder fazer e acabou que ficou legal, ficou bom. Para a amplitude de movimento que a gente vai querer, isso tá ótimo, tá? Por esse vídeo é só. Se você gostou, já se inscreve aí no canal, deixa o dedo no like, fica de olho que a próxima sequência aí vai ser já para finalizar, fazer uma base para ele, deixar tudo pronto, redondinho.
tiver alguma ideia, alguma sugestão, algo para falar, deixa aí nos comentários, tá? E até a próxima. Valeu!